Mas assim, eu morei no sítio. Morei em Vilhena, morei em Colorado do Oeste e morei mais tempo em Machadinho do Oeste. Não tinha nem energia elétrica até os 15 anos. Assim, fiz uma transição onde eu fui um pouco do sítio, na cidade e tal, mas dos 8 e meio aos 15 anos, eu não tive nem energia elétrica. A gente morava num sítio, num primeiro sítio que tinha uma plantação de café. Então eu era responsável ali por fazer as atividades que hoje eu não vejo criança que faça as atividades que eu fazia com 9 anos. Imagina, você levantar 6 horas, 6 e meia, ir para um curral tirar leite ali de 7, 8 vacas, o que não é muito, mas para criança de 8 anos é bastante. Sim. E assim, é todo um risco, né? Existe periculosidade de uma vaca te dar quebrar um braço, vaca brava, né? Tudo isso. Aí eu voltava para casa, a gente não tinha energia elétrica, logo não tinha água encanada, então a gente tinha que tirar a água do poço, 20 metros de profundidade, Uau. aquele negócio. É perigoso aquilo ali, Sim. porque se o balde volta, a manivela volta, você pode. Então, eu enchia ali os baldes para minha mãe, que trabalhava bastante, meu pai também, e depois eu ia mexer o café, porque o café você coloca no terreiro, em cima de uma lona, né? Aí tem um rodo de madeira, não sei se vocês já tiveram oportunidade. Essa parte é legal, é uma lembrança legal que eu tenho, assim, porque quando você vira o café, vem um cheiro muito gostoso, né? Então você tem que passar o rodo ali e virar. Aí o sol seca, você vira e vira e vira, até ficar pronto, depois você ensaca, né? E aí eu estudei a minha alfabetização e depois, mais de um ano e meio, eu estudei nos colégios que se chamam brisoletas. Esses dias eu até vi que o advogado Kélio Vieira também estudou em colégio assim, ele postou uma foto. E aí eu vi lá. E aí, assim, é aquele colégio onde tem um professor, alfabetização, primeira, segunda, terceira, quarta, o professor é merendeiro e faz a merenda, lava e limpa tudo. Tinha lá o professor Gideão, queridíssimo, espero que ainda esteja vivo, aproveitando da sua aposentadoria. E durante 6 meses depois que eu passei da quarta série para quinta, eu cheguei aí de pau de arara para a escola, que era uma F4000 com uma lona em cima e um banco de madeira dos lados e um no meio. A gente sentava ali. Sítio, Rondônia, Machadinho do Oeste é assim: estrada de chão, quando tem poeira, a poeira se tritura, tritura, tritura e fica um palmo. Quando chove, vira lama. Então imagina como eu chegava na escola. Então às vezes assim, questão de bullying eu nem relato, assim, porque você chega tudo sujo ali, né, você já recebe um monte de piadinha ali, né? E assim, nunca desisti. Minha família também não é de estudo. Meu pai tem uma formação e tudo, mas assim, formou técnico. Minha mãe terminou o terceiro ano esses dias também. Então não tive esse incentivo, né? Mas eu tenho um pequeno espectro autista, assim, que eu dou conta que nesse sentido me ajuda, né? De a ser focado, um pouco mais focado. E eu tô dizendo isso porque como que a pessoa morou no sítio, saiu e montou uma empresa de tecnologia, né? Tudo bem que ainda não virou um iFood e tal, né? Mas assim, como que montou, né? Então, isso tudo para mim é mudança de mindset. Então, é você querer buscar, é você ter essa coisa assim que te desassossega e você quer fazer daquilo algo bom. Então, a gente tem uma pessoa que também era aluno do Freud que chama Adler, que também era médico lá, enfim. E ele trabalha muito a psicologia da compensação. Então ele seria assim, ó, a sua fraqueza hoje é a sua fortaleza amanhã. Porque você vai trabalhar a sua fraqueza e ela vai ficar forte, né? Vai ser o bodybuilding aí, né? Então, eu vim pra cidade, aí aqui eu, inclusive, tive banda de heavy metal com o finado Gustavo Herce. A gente compôs em inglês, então, tipo, eu tava no sítio, assim, não tinha nem livro, quanto mais inglês, né? Então, eu compunha as letras, depois aprendi espanhol, aprendi francês intermediário, tô estudando alemão, e tecnologia. Gente, se eu não tinha nenhum computador, nenhuma TV até os 15 anos, como que eu me meti nisso da tecnologia? Né? Ah, mas você não é engenheiro de software. Não, mas eu opero o sistema legal e eu sou o gerente de projeto que você precisa conhecer muita coisa, precisa saber muita coisa ali para conseguir pedir com mais assertividade, né? E na área da TI eu seria isso, o gerente de projeto, porque ele não é o desenvolvedor, ele é o que gerencia a construção, né? E isso eu consegui com o quê? Com mudança de mindset. Sabe, primeiro querendo saber essa questão dos porquês, como eu te falei,
de onde eu vim, para onde eu estou indo, querer me localizar historicamente, né? E depois querer me localizar como indivíduo, né? Esse Jung que eu citei, ele fala da caminho da individuação. Ou seja, a gente nasce meio que grupo, com coisas herdadas de grupo, de espécie, e a gente tem que se tornar um indivíduo. Se a gente não se torna, a gente adoece. Em resumo, né? Então, o que eu gostaria é que o terapia de bolso ajudasse pessoas, né? Muitas vezes nem lá de se consultar exatamente, às vezes de achar uma informação lá que serve, por exemplo, são coisas simples. Mas depois que eu ouvi falar de inteligência emocional, mudou tudo para mim. Eu falei, dá para educar a emoção, né? É uma mudança de mindset que até certo momento a gente não pensou. Dá para ensinar, né? Outra coisa muito interessante na psicologia, senso de autoeficácia, que é da TCC. Significa aquilo da autoestima de você falar, não consigo, né? Eu não posso, eu não vou lá no podcast hoje, os caras vão começar a me perguntar umas coisas lá, é muito técnica, não sabe, coisa assim. Aí você começa a trabalhar o que você já conquistou na vida, né? Tem aquela ideia do exercício da gratidão e tudo, mas isso é uma técnica mesmo, né? Que ali parece isso. Mas, por exemplo, se eu já apresentei, pensando o Lucas pensa com ele mesmo, eu já apresentei um episódio, então eu dou conta de apresentar o segundo. E assim vai, e vai melhorando o seu senso de autoeficácia. Ou seja, você consegue identificar, mapear as coisas que você dá conta de fazer. Não é que vai ser sem esforço, entende? Você consegue mapear isso. Então, inteligência emocional, senso de autoeficácia, resiliência, outro conceito muito legal para a gente, né, pesquisar. Autoconhecimento, que, né, já é uma palavra muito batida até, sim. né? Então, essas ferramentas de psicologia, a gente encarando ela como ferramentas mesmo, elas nos ajudam a mudar a mente e falar assim, eu acho que eu vou tentar, pelo menos. Entendeu? Então, assim, tô no meio da Amazônia, não tem tecnologia aqui, não tem nada. Mas eu vou tentar. Começo com um blog e vou devagarzinho, né? Então, o que eu espero que o Terapia de Bolso impacte pessoas nesse sentido. Tanto a pessoa que olhou lá a mídia, que a gente pretende produzir mais conteúdo, participar de mais reportagens, e teve ali algo que ajudou ele a dar o próximo passo. Né? Porque muitas vezes não é questão do próximo passo e seguir dando os passos, Exatamente. né? E que também, de repente, se a pessoa tem uma necessidade que é um diagnóstico, ou seja, sou borderline, estou depressivo, estou ansioso, estou esquizofrênico, que ele também ali possa encontrar. Meu filho é autista, meu parente é autista, como educar a família, porque muitas vezes a terapia familiar, a terapia infantil para adolescente, a terapia para quem tem um diagnóstico assim crônico, ela é integrativa. Tem que estar todo mundo, senão não resolve. Tá todo mundo Né? alinhado Então, ali. meu desejo é esse, que impacte as pessoas, que elas consigam ter mudança de mindset e falar, quer saber? Vou criar um podcast. Vai fazer diferença. E consigam ir lutando por isso. Né? E se precisar de um apoio mais específico, a gente está lá.